eu vou me apresentar me descrevendo, mas, acima de tudo, já trazer uma reflexão inicial. Embora algumas pessoas possam, nesse momento, não estar vendo a imagem, isso traz para mim algo que nós trabalhamos um tempo atrás, estamos trazendo de volta em 2021, um trabalho do Repacificar, chamado Eu Te Enxergo, Eu Te Escuto. Isso é um treinamento que nós desenvolvemos para pessoas, né, que não podem ver, e pessoas também que não podem ouvir. Por que nós fizemos esse trabalho? O Repacificar, nós trabalhamos com a leitura do sentimento humano, a leitura daquilo que está nas entrelinhas das palavras, dos comportamentos, aquilo que a maioria das pessoas, mesmo providas com todos os sentidos fisiológicos, quase sempre não conseguem captar. E eu percebo que, às vezes, na verdade, em muitos casos, pessoas que, não podendo ver e não podendo ouvir, conseguem perceber tudo isso de forma muito mais profunda, de forma com muito mais sensibilidade. E é por isso que usamos os termos o enxergar e o escutar. Porque o enxergar vai além de ver. Ver é fisiológico, é uma habilidade fisiológica. O enxergar é saber ler essas entrelinhas. E não necessariamente fazemos isso com os olhos. Da mesma forma, o escutar, que vai além de ouvir. O ouvir também é fisiológico. O escutar é compreender, é sentir o outro. Então, mesmo aqueles que nesse momento não podem me ver ou não estão me ouvindo, possivelmente a sensibilidade dessas pessoas estão trazendo algo muito além do que os sentidos poderiam proporcionar. E a sociedade quase sempre faz inversões de valores, quase sempre. E eu me recordo aqui de uma das lições de Saint-Exupéry, né, no famoso livro Pequeno Príncipe, quando ele fala que o essencial é invisível aos olhos. É invisível aos olhos. Eu diria também, ele está além do ouvir e muitas vezes muito além do tocar. Contudo, a sociedade hoje é extremamente vulnerável aos estímulos, vulnerável a uma sobrecarga de informações. E isso vem sendo muito mais potencializado pela revolução da comunicação. Revolução da comunicação. Estamos recebendo estímulos o tempo todo. Nós temos hoje acesso a um aparelho de telefone que envia mensagens, podemos falar pelo WhatsApp, podemos abrir e-mails, podemos acessar redes sociais, podemos ver a previsão do tempo, podemos ver a cotação do dólar. De vez em quando até fazemos ligações com ele, muito raramente. Mas a questão é, estamos cercados de ferramentas. E a reflexão que eu faço inicialmente é, qual é o uso que temos feito das ferramentas? Como nós temos trabalhado as ferramentas em prol do desenvolvimento humano? Como que tudo isso está reverberando em nossas vidas, em nossos valores? Será que essas ferramentas hoje, de uma forma geral, têm contribuído para um fortalecimento dos valores familiares? Será que ele tem contribuído para um refinamento dos relacionamentos? Não estou aqui discutindo o benefício da comunicação, mas estou aqui analisando um contexto macro, amplo, cheio de elementos. Nós sim vivemos a revolução da comunicação, indiscutivelmente.
Meu querido irmão, meu amigo Rafael mencionou o período que eu morei no Japão, em 95. Minhas irmãs foram para o Japão em 92, acho que 91, 92, por necessidade, né? Nossa família, depois que meu pai faleceu, uma família passou muita dificuldade. Então, minhas duas irmãs mais velhas foram para o Japão a trabalho, e eu me recordo que naquela época, ter um aparelho de telefone, uma linha de telefone, né? Não um aparelho, uma linha de telefone, era muito caro. Comprávamos ações de companhias telefônicas, de pessoas que alugavam telefone. Então, nem todos compravam a ação, né, a linha, as pessoas alugavam. Ganhava-se dinheiro tendo várias linhas de telefone e alugando elas. E como a gente passou muito tempo sem ter telefone em casa, falávamos como com as minhas irmãs, às vezes uma vez por mês. Hoje eu pego um aparelho e rapidamente converso com todos os parceiros da Pacificar em minutos. Em minutos. Viajo, ligo a câmera do meu celular e fico em contato o tempo todo com os meus filhos, encurtando, né, a saudade pela distância. Esses são os benefícios da revolução da comunicação. Hoje eu posso estar aqui no meu home office, fazendo uma palestra para todos vocês, cada um na sua casa ou no ambiente de trabalho. Recentemente fizemos um fórum online com palestrante dos Estados Unidos, com palestrante de vários lugares do Brasil, como o Rafael mencionou, com o seu Arun Gandhi, o neto do Mahatma Gandhi, que ora fica na Índia, ora fica nos Estados Unidos. Tudo de forma muito tranquila, muito rápida. Nunca comunicamos tanto. E a reflexão que eu faço, mais uma, é: com qual qualidade? Com qual profundidade? Com que grau de sinceridade? Vivemos hoje também uma grande onda da disseminação do conceito de alta performance, alto desempenho, altos resultados. Ótimo, eu adoro metas altas. Mas em muitos momentos, eu posso dizer isso como coach, como quem realiza consultoria e mentoria, pessoas têm buscado tanto essa alta performance, esse alto desempenho, isso tudo potencializado por uma avalanche de mídia, com muita conexão em redes sociais. E as pessoas têm se esquecido, o que, na minha opinião, talvez seja um dos maiores poderes de todos, que, como eu falei logo no começo da minha exposição, é visto como fraqueza, que é o poder da vulnerabilidade. Pessoas cada vez mais criando máscaras e imagens em redes sociais, se projetando, colocando uma imagem como eu gostaria de ser, eu gostaria de ser visto, e muitas vezes isso tudo vem camuflando ou escondendo dores, frustrações, tristeza, e aquilo que nós não olhamos, nós varremos para o nosso subconsciente. E aquilo que está no subconsciente, com o passar do tempo, vai ganhando potência, vai ganhando amplitude. E de um lado, pela parte de dentro para fora, ganhando uma amplitude emocional, de fora para dentro, uma série de pressões, de estímulos, de informações, de conteúdos. E o ser humano começa a demonstrar os sinais do quanto ele está realmente vulnerável. E em muitos momentos, isso se manifesta em nós naquilo que chamamos de somatização. Nos últimos anos, a quantidade de diagnóstico cujo o resultado é virose é crescente. Por quê? Seria quase um diagnóstico genérico para aquilo que nós não conseguimos realmente encontrar a raiz ou a causa inicial. Quando que, na verdade, sabemos por estudos
e as maiores universidades do mundo demonstram isso, é a somatização, a reverberação do emocional em nosso corpo. Porque aquilo que nós não comunicamos por meio dos nossos sentidos, quer seja falando, quer seja por gestos, o corpo vai comunicar por meio de somatização. O corpo vai manifestar. E estamos falando da cultura digital aqui nesse simpósio Educação e Tecnologia, o desenvolvimento humano na era da comunicação. Houve um avanço na comunicação. E como efeito colateral, o corpo tem se comunicado muito mais do que antes, por meio de somatizações. E essas comunicações, nem sempre, ou raramente, estamos atentos, estamos percebendo, estamos ressignificando. Eu sou apaixonado por tecnologia e comunicação. Meu pai foi eletrotécnico, então o trabalho dele estava ligado à tecnologia. Meu pai sempre adorou rádios, né, aparelhos de transmissão. Então eu venho dessa tradição, eu sou apaixonado por isso. A minha paixão pela tecnologia, pela comunicação, me levou a despertar para uma comunicação que todos nós trazemos, que é a comunicação por meio das emoções refletidas pelo corpo. E comentei brevemente, rapidamente, sobre alguns dos benefícios da comunicação dessa era moderna, que inclusive, em alguns diálogos lá nos Estados Unidos, eles têm comentado no dia a dia que eles estão chamando esse momento nosso de era Zoom, né, por conta da plataforma de comunicação digital que é a Zoom Meeting, que é o que eles mais utilizam lá nos Estados Unidos. Então, estou inclusive chamando de era Zoom. E olha só, tão fácil comunicar. E, ao mesmo tempo, estamos tão distantes uns dos outros. E qual está sendo a nossa percepção e o uso das redes sociais nesse momento? O que eu percebo, e aqui trazendo uma perspectiva do lado do desenvolvimento humano, principalmente com o olhar de um coach, algo que tem me preocupado muito em muitos atendimentos e mentorias que eu tenho feito. Se observarmos ali, bom, eu sei que o Rafael também é da década de 80, começo da década de 80, né, Rafael? Nós somos aí do mesmo ano, inclusive, diferença de um mês de idade de um para o outro. Ainda pegamos uma fase, até ali começo da década de 90, onde as pessoas se esforçavam muito para ser aquilo que almejavam. Rafael comentou aí dessa nossa afinidade com artes marciais. Eu, particularmente, olhava aquele lutador que eu admirava, e eu sempre admirei o Sr. Miyagi, mais do que o Daniel San, eu admirava o Sr. Miyagi do Karate Kid, eu queria ser como ele. Então, eu me esforcei para ser como ele. No treino, nos valores morais, na conduta ética. Não estou dizendo que eu alcancei tudo isso, mas quer dizer que eu almejo e continuo trabalhando em prol disso. Trabalho em prol disso. Agora, o que eu percebo em muitos momentos, nas comunicações por meio das redes sociais, as pessoas querem se realizar admirando as outras. As pessoas querem se satisfazer curtindo os outros. Nossa, eu sigo essa pessoa, eu vejo tudo que ela faz. E eu pergunto, não vejo mal em admirar uma pessoa, desde que isso contribua para o seu crescimento. Até que ponto esse admirar e curtir os outros torna a sua vida melhor? Será que nós não estamos transferindo o nosso compromisso pessoal com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, para ficarmos admirando e curtindo a vida e a imagem dos outros? Isso tem sido um elemento crônico. Crônico. As redes sociais, elas são estruturadas, isso não é segredo para ninguém, temos um documentário fantástico no Netflix sobre isso, demonstrando os estudos, os algoritmos que são trabalhados para poder manipular as pessoas, mantê-las mais presas, conectadas. Não sei se reparando, por exemplo, ali no Instagram, quando a gente puxa a tela para atualizá-la,
E aqui eu vou descrever como é que é esse momento. Fica girando como se fosse um contador. E esse giro, como se fosse um contador, um reloginho, enquanto atualiza, ele foi estudado, ele foi pensado, porque ele remete ao mesmo estímulo de uma roleta de uma casa de jogo, por exemplo, ali de Las Vegas. A pessoa joga aquela bolinha, gira a roleta, é o mesmo estímulo que faz com que as pessoas fiquem apostando e fiquem presas às jogatinas. E é isso que em muitos momentos nós estamos dedicando a maior parte do tempo. E que cada um se pergunte agora qual tempo tem dedicado a acompanhar redes sociais. Cada um se pergunte. Sem autojulgamento. E aqui uma das lições de um livro que eu já recomendo, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que é se posicionar olhando para si sem julgamento, que seria quase que, eu chamo de poder do observador. Se observe sem se julgar ou se criticar. Quanto tempo temos dedicado, cada um, nas redes sociais, olhando de forma fixa para as redes sociais? E eu pergunto, o tempo que nós ficamos olhando para uma tela, nós conseguimos ficar ao mesmo tempo olhando nos olhos das pessoas que nós amamos? Por 1 minuto, de forma direta? Olha só. Observemos. E vejam bem, falei e vou reiterar, não sou contra a evolução tecnológica, pelo contrário, sou apaixonado por tecnologia e por comunicação. O que eu estou trazendo aqui é como nós estamos lidando com isso. Eu vou citar um exemplo que vai deixar isso muito, muito claro com diz respeito à minha forma de ver tudo isso. Há uns 15 anos atrás, eu sempre gostei de assistir aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que passa, não sei se ainda passa, no domingo pela manhã. Tem mais de 10 anos que eu não vejo mais TV aberta. Não vejo. Só acompanho notícias selecionadas que eu escolho pela internet. Então, não acompanho TV aberta mais. E assistindo um programa, estavam entrevistando o dono de uma fábrica de armas. Por favor, eu não estou aqui manifestando nenhum valor, nenhum posicionamento a respeito de porte de nada disso. Estou citando um exemplo de um empresário. Só isso. Ele teve uma certa altura, um dono de uma das maiores empresas de armas do Brasil, os clientes dele, empresas de segurança, que fazem segurança aí no Brasil todo, e teve uma certa altura que ele ficou com uma crise de consciência por estar produzindo armas, e ele vendo a violência aumentando demais, demais. E ele, como muito influente, né, muitos contatos, ele foi ao Vaticano, ele teve uma audiência com o Papa João Paulo II. Papa João Paulo II. Ele falou, Papa, eu não sei o que eu faço, eu estou quase fechando a minha empresa, eu não estou conseguindo mais. Eu gostaria de uma opinião sua. O que eu faço está errado. Olha a sabedoria do Papa João Paulo. Ele falou, meu filho, a arma é um objeto. O uso é cada um que vai responder por ele. O cuidado que você tem que ter é que essas armas sejam vendidas da forma correta para quem é habilitado. E como você falou, você vende para as empresas de segurança. E aí ele fez um exemplo que é clássico. Da mesma forma que uma ferramenta para arar a terra pode ser usada para matar uma pessoa. Ele falou assim, a minha guarda pessoal usa arma de fogo. Eles usam arma de fogo. E esse empresário voltou com a consciência tranquila e deu sequência. Ele se tornou mais rigoroso no acompanhamento da venda das armas. É a mesma reflexão que eu trago no que diz respeito ao uso dos meios de comunicação. Desse momento nosso, dessa grande revolução. É cada um com a sua consciência, cada um com seus valores, trabalhando isso. E quando eu falo valores, é algo que, claro, isso é presente, eu acredito, em todas as culturas,
Mas isso foi muito acentuado em mim por conta da cultura japonesa, principalmente o período que eu morei lá. Por quê? Existe algo que eu acredito, eu trabalho em cima disso, nas mentorias, que é congruência de valores. Congruência de valores. Cada um pense agora qual é o valor ou os 3 valores que são mais importantes para cada um de vocês. Pense. Por exemplo, família, Deus, sucesso, trabalho, sem julgamento, sem autocrítica. Apenas pense o que mais importa. O que mais importa na vida de vocês em termos de valores. Agora, cada um pense. Qual que é a ordem de cada um desses 3? Pelo menos desses 3. Por exemplo, se a pessoa falou, poxa, para mim os 3 valores é trabalho, é a minha família e é uma contribuição social. Agora eu peço que cada um pense na escala, primeiro, segundo, terceiro lugar de valores. E a pessoa às vezes fala, em primeiro lugar para mim está a família, depois é o trabalho, depois é uma ajuda social. Feito isso, cada um se pergunte, ok, e no dia a dia, o seu foco, a sua dedicação, está respeitando essa ordem de valores? Por quê? Se para mim um valor for, por exemplo, a sinceridade, a verdade, quão verdadeiro estou sendo comigo mesmo e com as pessoas nas minhas redes sociais? Se meu tempo é dedicado principalmente, por exemplo, a uma interação social e o meu valor prioritário é a família, como é que nós vamos ficar nisso tudo? E por que eu trouxe essa questão bem no meio do nosso diálogo? Não são as ferramentas, é o uso que direcionamos a cada uma delas. É o que nós fazemos com as ferramentas. É cada um estar consciente dos seus valores. E pensando nisso, eu me recordo, eu tenho um antepassado japonês, e como o Rafael mencionou, ele foi responsável pela reestruturação econômica e administrativa do Japão no período chamado Era Negra do Japão. Um período que pessoas morriam de fome nas ruas, nos vilarejos. Ele conseguiu auxiliar mais de 600 vilarejos em todo o Japão, se tornou conselheiro do imperador. Saiu de camponês pobre, órfão, a conselheiro do imperador. E a imagem dele, que ficou imortalizada no Japão, é um jovem caminhando, carregando lenha nas costas e lendo um livro. Eu tenho até uma estatuazinha dele aqui. Eu acabei de descrever para as pessoas que não podem estar vendo a imagem, mas eu estou mostrando para aqueles que puderem, né, estar apreciando a imagem. Em 2017, nós trouxemos uma representante da família para fazer uma palestra aqui no Japão. Rafael estava não apenas presente no evento, mas foi co-realizador conosco. A equipe dele foi co-realizadora conosco. E naquele momento, no Japão, estavam discutindo que deveriam mudar essa imagem. Não deveria ser um jovem andando, carregando lenha nas costas, lendo livro, porque os jovens no Japão, naquele momento, estavam andando nas ruas, mexendo no celular e tablet o tempo todo. Estavam ali, dando trombadas, né, batendo, desatentos. Isso remete para mim muito à imagem de uma leva de filmes que veio, e séries nos últimos anos. Deu uma melhorada, acho que nos 2 últimos anos. Mas os filmes que trabalham os zumbis. E talvez a série mais conhecida nessa área é The Walking Dead, né, os mortos que andam. E como é que qual foi a característica retratada desses zumbis nessa série? Eles ficavam andando, cabeça baixa, desatentos. Eles só ficavam atentos quando algum barulho, algum estímulo despertava eles. Repare se não é muito similar às pessoas andando nas ruas com celulares. Andando, desatentos, aí faz um barulho e assusta todo mundo.
E quando é pior, uma pessoa fazer isso dentro do carro parado no sinaleiro, isso para mim é para acabar. Para mim, esse seriado vem demonstrar de uma forma dramática aquilo que estamos vivenciando no dia a dia por conta da tecnologia. Muito focados nessas informações, nessa sobrecarga de informações, e não muitas vezes percebendo o mundo acontecendo ao nosso redor. E isso, em muitos momentos, também vem agravar alguns outros. Vejam bem, agrava, não cria. Famoso bullying. Famoso bullying. E uma série que eu gosto muito, já mencionei aqui os filmes do Karate Kid, e saiu recentemente a série Cobra Kai. Cara, e como eu sou apaixonado dos filmes do Karate Kid, eu levo um comentário do CC Johnny Lawrence, né, que nos filmes originais ele era o antagonista, e nesse ele é um dos protagonistas. E quando uma menina, uma aluna dele, vai comentar o que ela passa na escola, que as pessoas criam perfis falsos para ficarem xingando ela, acusando ela, vários elementos terríveis. Ele fala, bando de covardes. Na minha época, ele estava falando da década de 80, existia um certo respeito. Quando as pessoas queriam fazer isso, elas olhavam nos olhos e faziam. Eu falo que, olha a observação que eu vou trazer agora. A revolução da comunicação não necessariamente muda as pessoas, elas mostram como as pessoas realmente são ou estão. Covarde se esconde atrás de perfis. Quem gosta de fazer bullying está fazendo muito mais. Quem faz o bem está fazendo muito mais com as redes sociais. Quem faz o bem faz um simpósio como esse. Quem faz o bem dá aulas pela internet. Quem quer o bem está conversando coisas boas com pessoas que amam. É o uso que nós fazemos, é a forma como nós lidamos com tudo isso. E quando nós falamos de desenvolvimento humano, isso é indissociável de inteligência emocional, algo que eu trabalho com muito afinco. Todas as mentorias que eu faço, quase todos os atendimentos que eu faço, temos que fazer trabalhos profundos ligados à autoimagem projetada e também máscaras. Eu não estou falando das máscaras aqui por conta do coronavírus. Estou falando das máscaras sociais que nós usamos. E isso tudo isso sim, é extremamente potencializado por conta das mídias sociais. E o que são essas máscaras? Olha só, nós temos um lado nosso lá dentro. Talvez um lado bem ali já no subconsciente. E ele é mais espontâneo, ele busca o que quer, que vai sentir bem, ele busca o prazer. E nem tudo que esse lado nosso quer, o nosso consciente vai aprovar. Fala, não pode. Você vai ser mal visto, você vai perder o seu emprego, vão falar mal de você, não pode. E aí entra o quê? Entra um ponto que mediativo, não necessariamente benéfico, para criar uma máscara para que aquilo possa acontecer. Por exemplo, uma pessoa que gosta de ser inconscientemente, é um impulso, ela é controladora, perfeccionista, controladora. Ela quer controlar, ela quer mandar em tudo. Não estou falando das origens disso, isso é um outro assunto para outro momento, fico à disposição para isso. Mas ela não vai agir desse jeito, controlador, perfeccionista, assertivo em excesso. A mente do consciente fala, não pode, no trabalho você vai ficar mal visto e você vai perder uma promoção por causa disso. Ela coloca uma máscara. Eu estou aqui para defender os melhores resultados, vão fazer isso, não importa o preço. Eu estou aqui pelo resultado, estou aqui pelo bem comum, estou aqui pelo bem da sociedade. Mas no fundo, a raiz é, eu gosto de controlar. Eu gosto de mandar. E eu sei que no ambiente de trabalho de vocês não encontram isso, eu sei disso. Em casa, então, nem se fala. Isso nunca acontece em família. Quem é casado, então, não sabe o que é isso. Mas isso é o inconsciente. E o trabalho nosso é que as raízes que geram esses defeitos, o que está por trás dos defeitos, venham à tona. Olha só, eu mostrei um comportamento bacana, essa pessoa é dedicada, ela é esforçada, ela tem compromisso, fruto de uma máscara, mas por trás de uma máscara tem um defeito. Mas por trás de um defeito nós temos o quê? Às vezes nós temos uma dor,
de uma criança ferida, uma criança que viu, às vezes, por exemplo, os pais em desorganização provocarem uma quebra financeira, ou essa criança, por algum motivo, não teve algum cuidado, ou ela não interpretou como um cuidado, interpretou aquilo como um descuido dos pais e ela sofreu alguma coisa. Então ela se passa a ser o quê? Se blindar. Vou controlar, eu vou ser perfeccionista, mas eu vou impedir que eu venha sofrer de novo. Só que ela não percebe isso conscientemente, ela traz isso inconscientemente. E quando nós trazemos essas disfunções, isso é muito potencializado por meio das mídias sociais. Porque na mídia social eu crio a minha imagem, eu escolho a melhor foto, eu escolho a melhor frase para me representar. Eu só vou postar as fotos com as pessoas. Nossa, aqui, ó, agora eu vou arrebentar, agora eu estou com o embaixador. As pessoas adoram as fotos que eu tiro com o embaixador. Eu falo, minhas fotos favoritas são as que eu tiro com a minha esposa, com meus filhos. Essas são as minhas favoritas. Eu de bermuda e de chinelo, não sou eu de terno. Quais as máscaras que nós estamos levando para fora? E, acima de tudo, quais são as raízes delas? Quais são as raízes? Tudo isso, se soubermos analisar, podemos extrair coisas boas. Lembrando, lírios e algumas orquídeas, especialmente lírios, crescem nos pântanos, em meio à lama, em meio ao pântano, lugares escuros, que os mais belos lírios crescem. E é uma das minhas flores favoritas. O que podemos extrair desse nosso momento? O que nós podemos trazer desse nosso momento? O que nós podemos aprender com essa sobrecarga de informações na era da comunicação? Como temos usado as mídias sociais? Como temos usado os instrumentos de comunicação como o WhatsApp, talvez seja um dos mais difundidos hoje, e o Telegram também tem sido muito utilizado. Como que nós estamos usando? Por que estamos usando? Com qual grau de compulsão e ansiedade estamos usando tudo isso? Tudo isso são elementos que consideramos setas apontando para reflexões. E dentro do tempo que foi colocado para nós, que é até às 17h20, eu cheguei até ele, com uma grande alegria de poder dialogar com vocês. Estou aqui aberto para perguntas, comentários. Né? Meu grande irmão Rafael fica à vontade para trazer qualquer elemento, mas dentro do tempo inicialmente proposto, gostaria de encerrar essa exposição nesse tempo e ficar à disposição de todos vocês. Gratidão imensa pela atenção, pela paciência e pelo acolhimento. Gratidão.